No decorrer do século XXI, o Brasil ainda apresenta uma faceta de problemas econômicos e sociais típicos do século XIX. Essa marca arcaica, talvez fruto da tardia transição entre a sociedade agrária para a sociedade urbano-industrial, é verificada nos indicadores socioeconômicos que apontam dedo em riste para a consolidação do que há de pior em termos de desigualdade, a pobreza extrema. Pobreza essa marcada pela fome de 30 milhões de brasileiros largados à própria sorte, situados abaixo das linhas de pobreza e de indigência dependendo dos ganhos diários, segundo critérios estabelecidos pelo PNUD-ONU. A pobreza extrema, patologia típica dos subdesenvolvidos, é o sinal mais agudo da exclusão social que ganha contornos mais marcantes quando se pensa que a economia brasileira pujante de um lado, o econômico, mais cambaleante, de outro, o social, faz do crescimento econômico apenas moeda de troca para benefício de uns poucos, à medida que convive pacificamente com a concentração da renda, sem levar em conta que, esse crescimento, por si só, não resolve esse tipo de problema que, em nosso caso, é endêmico. O que pode sim atenuar a miséria desse século XXI num Brasil de vastas terras ociosas, e também por isso, com fome e sem emprego no campo, característica aliás de 400 anos de latifúndio, são as conhecidas e esquecidas reformas estruturais que ainda não foram feitas, mas que, para o bem de um projeto de nação, ainda sonhamos com a realização delas, sem que as deixemos cair no onírico. As reformas. Primeiramente, a tributária, livrando o enorme peso sobre as costas dos que ganham baixos salários, o que também impossibilita consolidar uma estrutura progressiva. Hoje, quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. A social, que ainda não consolidou o estado de bem-estar social, em que pese avanços assegurados pela Constituição de 1988. E, por fim, a agrária, que mantém intacta a estrutura fundiária, cuja característica é ser muito concentrada. Fazer essas reformas e amenizar a chaga social da desigualdade é o desafio maior a ser enfrentado por quem se sentará na cadeira da presidência da República, a partir do 1º dia de janeiro de 2023. Soma-se a esses o surgimento de outro grande desafio, preparar desde o presente momento a estrutura econômica para enfrentar a escassez de mão de obra que acontecerá daqui a 20 anos. Isso mesmo, o Brasil, que sempre teve mão de obra abundante para os serviços mais simples, sofrerá uma reversão. Os serviços considerados mais simples, cuja baixa remuneração dispensa qualificação mais apurada, será diminuto em 2030. Isso decorre de uma situação inusitada. De acordo com os demógrafos, haverá uma considerável redução da nação. Daqui a 18 anos, portanto, em 2040, o número de nascidos será bem menor do que o número de mortes. A estimativa é que teremos uma população em 2040 de 234 milhões, antes 260 milhões que estavam previstos por estudos realizados pela demografia no início dos anos 1990. Isso se relaciona ao processo de envelhecimento da nação e, por conseguinte, aumenta a dificuldade na formação e capacitação de força nova no mercado de trabalho. Lembremos, nesse pormenor, que em 2021 havia no Brasil 7 milhões de pessoas com 80 anos ou mais. Em 2040, confirmando as estimativas, esse contingente será superior a 30 milhões. Ou seja, em 18 anos ocorrerá um salto significativo. Até 2030, o Brasil, segundo a ONU, ocupará o 5º lugar no mundo entre os países com o maior número de pessoas idosas. No que toca ao perfil da população, em especial ao envelhecimento populacional, hoje mesmo já não há política pública social adequada para lidar com esse fato. Faltam as mais singelas condições de acessibilidade aos idosos. Não há políticas focadas para a sociabilidade mínima que se exige num país que pretende ser chamado de país sério. Cabe também às ciências econômicas atentar para o estudo desse fato. Metodologicamente já há estudos interessados nessa perspectiva, chamando essa área do conhecimento de economia da longevidade. Conquanto, se hoje as políticas desenhadas pela economia da longevidade são ainda incipientes, espera-se que numa situação onde teremos mais idosos, como será o caso em 2040, vários problemas estejam amenizados. É desnecessário salientar que o tamanho de uma economia, com todas suas necessidades e potencialidades, está diretamente relacionada ao tamanho e ao perfil de sua população. Cabe lembrar, todavia, que, segundo projeções, em 2040 o Brasil estará entre as 7 maiores economias do mundo, acumulando um PIB de 4,5 trilhões de dólares. O PIB,
de hoje até lá, crescerá 250%, apontando um crescimento médio de 4% ao ano. Seremos, em 2040, o quinto maior mercado consumidor do mundo. Hoje ocupamos a 8ª posição. Portanto, parece-nos que teremos todas as condições de bem atender essa situação quando lá chegarmos. Enquanto nação, a nossa concepção sempre foi a de cultuar a juventude. É hora agora de pensarmos no clube da terceira idade, e propor a esses uma sociabilidade mínima, com respeito aos cabelos brancos que ajudaram a consolidar esse projeto de nação. Márcio Postman, em recente entrevista, aponta bem essa problemática. Um país com uma sociabilidade mínima exigiria centros de entretenimento, de lazer, de cultura de grande envergadura. Hoje, infelizmente, o nosso centro de integração é o shopping center. Isso aí não é integração alguma, isso aí é mercantilização do tempo livre. Como podemos notar, os desafios continuam presentes, entra governo, sai governo. Resta-nos esperar e fazer votos que o próximo mandatário, ou a próxima mandatária, se sensibilize, de fato, em relação a isso, desde o primeiro dia de trabalho, comece a desenhar políticas públicas para reverter essa situação. O tempo passa rápido. É hora de agir. 2040 está logo aí.